Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Quero trazer uma palavra de gratidão a Deus pela vida da Igreja Presbiteriana Renascer aqui em Campina Grande, que nessa ocasião completa 21 anos de existência de organização, e eu faço não apenas em meu nome, em nome da minha esposa, em nome da Igreja Presbiteriana de Tambaú, ali em João Pessoa, mas em nome de todo o sínodo da Paraíba, os seus 7 presbitérios, mais de 60 igrejas que fazem parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no nosso estado. Todos nós nos alegramos com os irmãos aqui em Renascer, por vermos a graça de Deus nesses 21 anos de existência da igreja que ora comemora o seu aniversário. Trago, portanto, essa palavra de gratidão e de celebração com os irmãos. E gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 18. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Por favor, abra, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós não vamos ler de imediato, mas estaremos lendo em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 até o verso 31. Queridos irmãos, a história da salvação, conforme está registrado na Escritura Sagrada, pode facilmente ser descrita como a história de encontros inesperados com pessoas improváveis. Desde o início foi assim. Quando Adão, rompido na sua comunhão com Deus, se afasta de Deus, se envergonha e foge da presença de Deus, é Deus que encontra da maneira mais inesperada e improvável com ele, perguntando-lhe a Adão: onde estás? Tempos depois, quando Deus resolve chamar de uma terra de idólatras um homem idólatra, feitor de ídolos, em Ur dos Caldeus, na Babilônia, ele convoca, chama Abraão, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, e eu te mostrarei uma terra para onde vás. E lá te serás uma bênção. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Tempos depois, esse povo que já havia descido para o Egito se torna escravo de Faraó, e por 430 anos depois daquela primeira entrada no Egito, eles padecem debaixo do tacão daquele homem tirano. Até que Deus levanta um homem que cuidava das suas ovelhas, ou das ovelhas do seu sogro, no deserto de Midian. O seu nome era Moisés, um fugitivo do Egito, porque havia matado um egípcio, e lá no meio de uma sarça ardente, exatamente o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil, Deus fala com ele, dizendo: não te chegues para cá, tira as sandálias, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que te chama para tirar o meu povo para onde eu serei adorado. Moisés esconde o rosto, porque temia olhar para Deus, mas escuta o chamado. E após uma breve resistência, daquele encontro inesperado com a pessoa mais improvável, Deus faz uma grande obra. Tempos depois, a cidade era Belém do Judá, e um profeta chamado Samuel é enviado para ordenar um rei, segundo a vontade de Deus. Chega na casa de Jessé, e todos os filhos de Jessé, do mais velho até o mais jovem, passam diante do profeta para ver qual deles seria o rei. E o mais inesperado, o mais improvável acontece. É o pequeno Davi, o jovem bem jovenzinho, cuidando das ovelhas do seu pai no campo, que é chamado, e na sua juventude tem a unção de Deus, o azeite do Senhor desce sobre ele, e ele é ungido rei do Senhor. E aquilo é algo inesperado, porque não é o primogênito, nem o mais forte, nem o mais inteligente, é justamente o mais jovem. Quando chegamos ao Novo Testamento, são pescadores que estão na praia do Mar da Galileia, ocupados com as suas redes, Pedro, Tiago, João, André, que o Senhor passa e encontra com eles, e de maneira também inesperada, e de uma forma tão improvável, diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles saem de onde estão e passam 3 anos e meio e tornam-se apóstolos do Senhor. Tempos depois, o Senhor, já morto e ressurreto, encontra-se com um homem que lhe perseguia e perseguia aqueles que ele cria. O nome era Saulo de Tarso. Tinha nas mãos o sangue de homens,
O próprio Estevão, diácono do Senhor, ele consentiu com a morte daquele primeiro mártir. Tinha nas mãos cartas precatórias. Saíra de Jerusalém para Damasco, para em Damasco prender aqueles que serviam o Senhor, até que Deus o derruba no chão, no meio de uma luz inacessível. Ouve-se uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, reconhecendo que era o Senhor Jesus, daquele encontro improvável e inesperado, Deus diz para ele: vai, porque tu és um instrumento escolhido por mim para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, e eu te mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Nós poderíamos passar a noite inteira aqui, irmãos, falando sobre encontros inesperados com pessoas improváveis. Em todos eles, um padrão se estabelece, que se espelha em duas maneiras de ver aqueles encontros. A primeira delas é que a iniciativa sempre foi de Deus, de Adão até Paulo e até o dia de hoje. Esse Deus santo, mas ao mesmo tempo amoroso, busca pecadores escolhidos para receber a graça da salvação, voltarem a prestar o culto ao Criador como é o propósito central de suas vidas. Algo que Jesus coloca, um daqueles encontros inesperados para uma mulher samaritana, nos seguintes termos: o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em segundo lugar, também percebe-se como um padrão, que apesar daqueles que foram agraciados terem recebido esse encontro e as bênçãos de cada encontro decorrentes de graça, aquilo que eles receberam de graça, no entanto, sempre custou um alto preço para o Senhor. É por isso que quando nós olhamos a história da salvação, nós encontramos um Deus que busca, um pecador improvável, um lugar inesperado e um padrão de Deus resgatando vidas para conhecê-lo e conhecer a sua graça. Mas, queridos, em toda a história da Escritura Sagrada, em toda a história da salvação, nenhum lugar se tornou um lugar mais inesperado e mais improvável para Deus se encontrar com o homem do que na cruz do Calvário. Ali Jesus morre, e nesse encontro que ele tem com os pecadores, nós encontramos o mesmo padrão, mas potencializado à enésima potência, porque o encontro inesperado é entre o Deus Santo e o homem pecador. Esse Deus se desce para encontrar com o homem. Convido então você, diante dessa perspectiva, a olhar para o texto da Sagrada Escritura em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Quando um desses homens que eu citei, Paulo, escreve à igreja de Corinto, na região da Acaia, na Grécia, dizendo as seguintes palavras que eu leio agora e convido você a acompanhar. Ele disse assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes eu anularei. Onde está o sábio? Onde está o especialista, o inteligente, o inquiridor da lei? Onde está o inquiridor deste século? Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Desde que na sabedoria de Deus o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar aqueles que creram pela loucura da mensagem que foi pregada. E desde que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós, dizia Paulo, pregamos a Cristo crucificado, uma pedra de tropeço para os judeus e uma loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai na vossa vocação, que não foram muitos sábios de acordo com a carne, não muitos poderosos e nem muitos de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.
E Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas, e aquelas que nada são, para anular as que pensam ser algo, para que nenhum homem possa se vangloriar diante de Deus. Mas por causa dele, vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria da parte de Deus para nós, justiça e santificação e redenção, para que exatamente como está escrito, se diga: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. A mensagem da cruz, o lugar mais inesperado para o encontro de Deus com o homem. Curva a sua cabeça ainda por um instante, nós vamos falar com Ele. Ó Deus amado e querido Pai, quem somos nós, Senhor, para estar aqui? Quem somos nós? Diante de Ti, que és Deus santo, justo e puro, quem somos nós? Entramos na Tua presença, Senhor, com ações de graças, e nos Teus atos com hinos de louvor exclusivamente, Senhor, por causa do novo e vivo caminho que Cristo, nosso Redentor, abriu para nós. E é por causa dele e pelos méritos dele que nós estamos aqui te adorando. Mas não queremos sair deste lugar sem ouvir a tua voz. E por isso, diante do trono da tua graça, nos achegamos para suplicar o socorro em tempo oportuno. Esse é o tempo de ouvir a tua voz. Por isso, fala ao nosso coração de maneira profunda e verdadeira, para que não tenhamos perdido o tempo de sair dos nossos lares para ouvir um homem falando coisas da tua palavra. Fala tu, Senhor, e se cala o homem, e nós ouviremos com o nosso coração quebrantado e desejoso de ouvir a tua voz, de crer naquilo que ouvimos, de obedecer aquilo que cremos. É o que nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a expressão que Paulo usa já no primeiro versículo que nós lemos, palavra da cruz, é na verdade sinônimo de outras expressões que ele vai usando no texto. Se você continuar acompanhando, você vai perceber. Ele fala de mensagem que foi pregada, no verso 21. E no verso 23 ele se cita como sendo a mensagem do Cristo crucificado. Pois ele mesmo diz que nós pregamos ao Cristo crucificado. De fato, essa ênfase de qualificar Cristo como Cristo crucificado pode parecer para nós hoje, que cremos que de fato Ele está ressuscitado, como uma espécie de retrocesso. Como então entender que Paulo estava, na verdade, enfatizando o mais importante ato de Jesus Cristo sobre a terra? Como não entender que nós estamos simplesmente assemelhando a verdadeira glória que está na cruz de Cristo com o simples símbolo de uma cruz ou de um crucifixo? Se nós entrarmos no coração do que Paulo estava querendo falar à igreja de Corinto, nós veremos que essa ênfase em qualificar Cristo como Cristo crucificado remetia àqueles irmãos invariavelmente ao episódio que aconteceu no Monte da Caveira, no Calvário, onde fora dos muros de Jerusalém, Jesus entrega a sua vida e ao fazer ali, faz com que aquele fato da cruz marque o cristianismo para sempre. Paulo afirma que essa pregação centrada na cruz de Cristo recebia naturalmente dos seus ouvintes duas reações diferentes a depender de quem eles eram. Era motivo de confusão e de escândalo para os judeus. Esse é o significado da palavra pedra de tropeço que ele usa no verso 23. Porque parece ser um pedregulho no meio da estrada e que os pés se resvelam e nós podemos cair, e esse é o significado da cruz para os judeus. Mas ao mesmo tempo ele é repúdio pela insanidade, pela falta de senso de nexo lógico para os que não são judeus, os gregos, acostumados à história de deuses que não entregam seus filhos, que vingam-se dos seus filhos, punindo os pecadores humanos. De modo que quando Paulo pregava a uma igreja no solo grego, que era formada por pessoas originalmente judeus, mas também gregos, a mensagem da cruz ele sabia, como de certo, que receberia duas reações.
Alguns achariam aquilo absurdo, eram judeus, porque afinal de contas, todo aquele que fosse pregado no madeiro, dizia a lei, era maldito. Como o Filho de Deus seria maldito? E ao mesmo tempo os gregos pensariam da falta de nexo de lógica em Deus fazer uma salvação entregando o seu próprio Filho. Deus que morre, para os gregos não salva. O Deus que salva, no pensamento deles, mata, mas não morre. De fato, Paulo reconhecia, portanto, que essa mensagem da cruz era uma mensagem que era loucura, mas loucura para os que estavam perecendo. Mas por outro lado, como diz o texto, para os que estavam sendo salvos, era poder de Deus, aquele mesmo poder que ele escreve aos Romanos, do qual ele não se envergonhava, porque dizia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Na verdade, irmãos, Paulo sabia que ao provocar esse tipo de reação, não era algo fortuito ou coincidência, não era um acaso que fazia com que as pessoas reagissem daquela forma à mensagem da cruz. O texto diz claramente que era uma intenção de Deus fazer com que aquilo que era pregado com a cruz afrontasse o pecador. Diz o texto no verso 19 que era a intenção de Deus destruir a sabedoria dos sábios e anular a inteligência dos inteligentes. Por isso que, retoricamente, Paulo faz uma série de perguntas. Onde é que está o sábio agora? Onde é que está o especialista na lei? Onde está o entendedor desse século? E confirma, Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. A loucura de Deus era criar um plano de salvação completamente fora da lógica e daquilo que era esperado por gregos e por judeus. Porque, como ele diz no verso 21, na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não o conheceu. E então aprove a Deus. Deus assim decidiu salvar aqueles que creram pela loucura da mensagem que foi pregada. E desde que os judeus preferem pedir sinais para poder vendo crer, e os gregos preferem pedir lógica para entendendo crer, Deus prefere que nós preguemos a Cristo crucificado, uma pedra de tropeço para os judeus, uma loucura para os gentios. É nesse contexto, então, que Paulo apresenta a verdade que foi na cruz, o lugar do mais inesperado encontro de Deus com o homem. G. A. Packer diz o seguinte: embora muitas vezes a cruz seja mal compreendida e caricaturada por seus críticos, a cruz, na verdade, é um marco distintivo da fraternidade e da comunhão evangélica do mundo todo. E mais, ele disse que na cruz, ou a cruz nos leva ao próprio coração do evangelho cristão. Algo que John Stott confirma ao falar que a cruz é o centro da fé evangélica, pois os crentes creem que em Cristo e através de Cristo, Deus substituiu o pecador e por nós levou os nossos pecados, morrendo em nosso lugar a morte que merecíamos morrer, a fim de que pudéssemos ser restaurados em seu favor e adotados na sua família. Martin Lloyd Jones vai na mesma direção, dizendo que um dia encontrou na doutrina da expiação, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, o verdadeiro coração do Evangelho e o significado interior da fé cristã. Por isso que, lembrando da pergunta que séculos antes Anselmo havia feito, por que Deus se tornou homem? Ele disse que mais do que a dupla natureza de Cristo e a encarnação da segunda pessoa da Trindade, a pergunta mais importante do cristianismo não é porque Deus se tornou homem, é porque sendo homem ele precisou morrer na cruz. É virtualmente impossível, irmãos, que você compreenda qualquer doutrina do Evangelho, ou o próprio Evangelho, se você não compreender o que realmente houve na cruz. Pois a partir da cruz é que tudo o que nós chamamos de Evangelho, de cristianismo, de fé, de vida cristã, podem fazer sentido. E se não encontramos na cruz
esse encontro inesperado de Deus com um homem improvável, nós não encontraremos nada mais. Talvez eu possa colocar de uma maneira mais simples para você entender. E aqui eu gostaria de a sua imaginação acompanhando essa história que eu vou contar agora. Imagina a seguinte situação: um criminoso comete ao longo de sua vida toda uma série de crimes os mais hediondos na sociedade. Um dia pega, ele tem que se apresentar diante do juiz, que com certeza vai prolatar uma sentença de morte. Tal é a gravidade da vida daquele fora da lei. Ele não consegue ninguém para defender, seja porque não tem dinheiro suficiente para pagar os custos de sua causa, seja porque mesmo que tivesse, ninguém aceitaria. Tal é a repulsa provocada pelos seus crimes hediondos. Então o juiz, sabedor que ninguém poderia se apresentar diante dele sem um advogado, e que aquele criminoso sequer tinha condições de se defender sozinho, tal era a sua incapacidade, a sua inabilidade de encontrar uma justificativa para o que havia feito em toda a vida, e considerando que havia inclusive uma má vontade daquele criminoso em sequer reconhecer as coisas terríveis que cometerem pelas quais ele deveria morrer, esse juiz resolve designar o mais improvável defensor público que ele poderia encontrar. Manda buscar no meio da comarca o sujeito mais correto em sua vida pessoal, o sujeito mais correto em sua vida familiar, de uma moral ilibada e de uma vida profissional irretocável. Uma pessoa que todos conheciam pelo seu apego, pela sua adesão irredutível à lei, pois inclusive na sua carreira profissional tinha sido o formulador de muitas leis que agora aquele juiz iria usar para condenar aquele criminoso. Então ele manda chamar esse advogado e pergunta-lhe se ele poderia assumir aquela causa. Inesperadamente, aquele homem aceita de bom grado. E quem estava perto dele na ocasião até se admira, porque havia uma certa alegria no coração dele de tomar aquela causa nas suas mãos. Todos na cidade começam a perguntar: como pode um homem tão reto, tão justo, defender um criminoso tão indefensável? Mas outros dizem assim: ele é um homem compassivo, veja que empatia, ele tem compaixão, e por isso mesmo, tendo toda a repulsa que todos nós temos ao que aquele homem cometeu, ele vai tomar a causa daquele homem em suas mãos. O dia do julgamento chega. O criminoso diante do juiz, o corpo de jurados do lado oposto, já com o veredito em mãos, pois no interrogatório das testemunhas, todas sem nenhuma exceção reconhecem os crimes e apontam para o criminoso como culpado, sem nenhuma concessão, sem nenhum atenuante. Então o advogado pede, surpreendentemente, para antes do juiz prolatar a sentença se aproximar. E o veredito diz: vem. Aquele advogado vai até o juiz, se curva ao ouvido dele e por alguns minutos sussurra algumas palavras e depois volta para o lado do réu. Para surpresa de todos, ele põe a mão sobre o ombro daquele homem e o aproxima do seu peito. Todos olham no estranho, mas aquele homem atônito não consegue entender o significado daquele gesto. O juiz bate o martelo, todos fazem silêncio. E então ele diz o veredito: por todos os crimes cometidos claramente estabelecidos na lei deste país, de acordo com testemunhos aqui presentes,
e reconhecido pelos jurados como crimes dignos de receberem a pena mais severa, eu lhe sentencio, fulano de tal, a pena de morte, da maneira mais cruel que só os piores criminosos devem receber, e em praça pública, para sua vergonha e para exemplo para toda a sociedade. O público se divide, uns aplaudem, outros sentem uma dor de saber que um homem haverá de perder a sua vida. Então, antes de encerrar a sessão, o juiz dirige-se olho no olho ao advogado e pergunta: senhor advogado, posso concluir? Sim, ele disse, responde o advogado. Todos estranham a pergunta e muito mais a resposta. Exclamam um certo espanto diante de todos. E então o juiz bate novamente o seu martelo e ordena: leve-no agora para cumprimento da pena imediatamente. E os oficiais de justiça saem com o mal disfarçado, o sorriso de canto de boca, já com as algemas para segurar as mãos daquele criminoso. E o juiz diz: esse não, prenda o advogado. Agora ninguém entendia mais nada naquele corpo. Todos ali começam a reclamar: como? O advogado é inocente, o criminoso é o outro. O juiz bate novamente, pede silêncio e diz: leve o advogado cumpridor da lei, porque só ele nesse lugar pode substituir esse criminoso, porque a sua ficha policial é limpa, ele nunca cometeu crime algum, e ele voluntariamente, aqui perto de mim, tomou o lugar do criminoso e disse que estava pronto a pagar a pena que deveria ser imposta a ele. Decido também que a partir de agora o criminoso seja imediatamente isento de toda culpa, seja libertado e seja livre agora para ter uma vida nova, usufruindo da herança que este advogado acabou de me comunicar que deixou completamente para ele. A essa altura, irmãos, o tribunal tinha virado uma arquibancada de estádio de futebol. Ninguém entendia mais nada. Todos se revoltavam, mas era a palavra do juiz. E então todos foram à praça pública. Lá esperava o juiz, os oficiais de justiça e o advogado condenado à morte. No lugar alto era o lugar da execução, mas lá não havia uma forca, lá não havia uma cadeira elétrica, lá também não havia uma guilhotina. Surpreendentemente, no meio daquela praça havia uma cruz. Aquele homem advogado justo é então crucificado. E então a cena mais tocante acontece quando o corpo morto daquele advogado cai ao chão. Porque me deste o que ninguém poderia me dar, a minha remissão completa de todos os crimes que eu cometi em vida. Pois agora em diante eu serei um escravo, obediente e verdadeiro, servo da verdade que tu morreste em teu lugar, a ponto de que a partir de agora todos saibam, eu prometo divulgar palavras e atitudes em gratidão por tudo que esse homem fez por mim, para que outros criminosos como eu possam confiar que também ele pode fazer por eles o que fez por mim. Muitos o xingaram, outros novamente o aplaudiram, e todos foram embora sem entender absolutamente nada daquele julgamento mais estranho, mais inesperado, mais improvável da história. Muitos se perguntaram: que promessa é essa? Como esse homem que morreu pode salvar o
os criminosos, como ele fez em vida por esse que foi salvo. E ficaram se matutando. Mas 3 dias depois, aquele homem criminoso, numa manhã de domingo, houve um bochicho dizendo que algo havia acontecido no túmulo daquele advogado que havia sido sepultado. Ele corre para o cemitério fora da cidade, chega lá esbaforido, e depois dessa corrida desabalada, para ver o túmulo, e lá no túmulo uma pedra removida, com a porta do túmulo aberta. Ele entra, e ao chegar ali não vê nada mais do que lençóis, o corpo não estava ali, e ele então resolve sair dali e a partir dali fazer tudo o que ele pudesse para conhecer cada vez mais quem o salvara, para conviver cada vez mais com ele no íntimo do seu coração e para fazê-lo conhecido a todos os outros criminosos, para que eles pudessem ter a esperança de uma vida regenerada. Essa história que eu criei parece muito lógica, né? E faz muito sentido. Eu coloquei toda a minha imaginação, mas ela ainda ficou meio sem sentido. Se você acha essa história inaceitável, eu não me recrimino. Ela é inaceitável. Se você acha injusto que o advogado justo morra pelo criminoso culpado, eu também acho injusto. Se você acha um absurdo que além disso ele deixe em herança tudo para aquele criminoso, pior ainda, eu acho um absurdo. Mas essa é exatamente a história da cruz. Essa é exatamente a mensagem da cruz. E aquele criminoso sou eu. Aquele criminoso é você. Porque você não está nessa igreja. Porque Deus escolheu os melhores de Campina Grande para compor a igreja presbiteriana renascida. Você está nessa igreja porque você está entre os piores, não entre os melhores. Por isso fica evidente o poder e a sabedoria de Deus, a ponto dele dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque se você não tiver os olhos abertos por esta graça, e esta sabedoria, e este poder de Deus, você vai continuar sem entender o que é o Evangelho. Que não é um esforço seu para melhorar e Deus lhe ajudar para você ser salvo. Mas é um resgate, uma remissão, uma redenção, uma regeneração absolutamente graciosa e soberana da parte de Deus, que Ele faz na sua vida não porque você é bom, não porque você é sábio, não porque você é poderoso, não porque você tem uma linhagem espiritual digna de ser levada em conta. Ele faz justamente porque lhe faltam todas as condições, e mais, lhe faltava a própria vontade de querer isso. Porque a Bíblia descreve você e a mim como inimigo de Deus, e não como um coitadinho que, se alguém ajudar, ele pode se remir a si próprio. A razão por que, irmãos, nos últimos 5 versículos que você leu comigo, Paulo agora dirige-se diretamente, depois de escrever a mensagem da cruz, para aqueles irmãos que diz assim, irmãos, reparai, prestem atenção, analisem, deem atenção devida à vocação, ao chamado eficaz, à convocação, não um convite, à convocação irresistível que essa mensagem da cruz teve sobre vocês. Porque se vocês prestarem atenção, como eu estou pedindo para vocês prestarem, nesse encontro vocês vão ver que Deus tira todo e qualquer mérito humano, de sabedoria, de poder ou
linhagem humana. Por isso que Paulo chama de chamado, de vocação. E ele faz em seguintes termos, veja o verso 26, que não foram muitos sábios de acordo com a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. E revela que a escolha, na verdade, foi única e exclusivamente pela soberania amorosa de Deus, que faz com que ele escolha as coisas loucas, veja o verso 27 e 28, do mundo para envergonhar os fracos, as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas, e aquelas que nada são, para anular as que são ou que pensam ser, com o único propósito, veja o verso 29, para que nenhum homem possa se vangloriar diante de Deus. Eis aí porque a lógica do mérito pelo qual os judeus queriam ser salvos, baseando-se em obras que supostamente deveriam fazer e depois serem dignos de ser aceitos, cai por terra. Veja aí porque os gregos, na sua lógica de tentar compreender as razões para depois crer, cai por terra. Porque não são os sábios, não são os fortes, nem os que se acham alguma coisa diante de Deus que Deus escolhe, mas as coisas loucas, fracas, insignificantes e desprezadas, são elas a quem Deus escolhe. E Ele escolhe com um convite, e o nome desse convite é a mensagem da cruz. Se você reparar direitinho na vocação, você perceberá também que nesse encontro, Deus manifesta o seu amor ao presentear os escolhidos com a maior de todas as heranças, que está em Cristo, assim como aquele advogado fez com aquele criminoso. Veja o verso 30. Ele diz: mas por causa dele, em Jesus, vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria da parte de Deus para vós, sabedoria que significa justiça, retidão diante dele, mudança moral ou santificação e libertação completa do poder do pecado, a redenção, para que exatamente como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E outra epístola, a de Efésios, quando Paulo detalha a mãe de todas as bênçãos, Deus diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, por amor e para o amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a bondade da sua vontade e para o louvor da sua graça, que ele concedeu gratuitamente no amado Filho. Nele, o Filho, temos a redenção, e pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, abrindo os nossos olhos, desvendando, tirando o véu do entendimento obscuro, para percebermos qual é o mistério da sua vontade, que não é outro senão de, em Cristo, fazer convergir dele todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes essa palavra da verdade, que não é outra senão a mensagem da cruz, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, aquilo que no íntimo nos faz conhecer Jesus mais, conviver mais com ele e ter desejo de fazê-lo conhecido como aquele homem quis fazer sobre o advogado que nos substituía. Ele, o Espírito, é a garantia de que a obra começada será concluída, porque ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Estou chegando ao final. No início da mensagem você lembra que eu disse que todos aqueles encontros, todos eles obedeciam a um único padrão. Tinham sido decididos e escolhidos por Deus, um Deus santo e amoroso que busca pecadores para que o adorem em espírito e em verdade como propósito central de suas vidas. E ao mesmo tempo
que em cada encontro daquele houve um preço, não para os que foram recebidos e escolhidos, mas para quem escolheu. E esse custo que foi pago integralmente por Deus é o que faz com que graça seja aquilo que você recebe, mas não aquilo que Deus paga. Deus paga um alto preço para que você receba de graça. Por isso eu lhe disse ao longo dessa mensagem que se você não conseguir entender a loucura da mensagem da cruz, é compreensível, porque só entende quem tem os olhos iluminados para a salvação. Mas é justamente para isso que no aniversário de 21 anos dessa igreja, eu resolvi voltar a esta velha mensagem, que jamais poderá se tornar caduca no nosso meio, para lembrar a vocês, irmãos, da Igreja Presbiteriana Renascer, toda a motivação, todo o propósito, toda a obra, todo o entusiasmo para os próximos 21 anos, que vocês possam dedicar a essa igreja, não pode e não deve ser por causa dessas paredes, ou por causa das estruturas eclesiásticas, ou por causa dos ministérios que ela tem, mas por causa da cruz de Cristo. Porque você era um criminoso que merecia ser punido com a punição que o seu amado Redentor recebeu em seu lugar. Como você pode dizer não diante de tão grande salvação? Como você pode dizer estou cansado diante de tão grande salvação? Como você pode dizer que outros façam diante de tão grande salvação? Como você pode dizer eu não sei fazer, eu não posso fazer, eu não quero fazer? Queridos, alguém pode conhecer bastante acerca de Cristo, tem até algum conhecimento intelectual. Você também pode conhecer bem quem ele foi, contar as histórias da Bíblia, onde ele nasceu, o que ele fez, os milagres, as falas, os encontros, as profecias, as ordenanças da Bíblia. Você pode dizer como foi que ele viveu, como ele sofreu, como ele morreu, mas se você ainda não experimentou o poder da cruz na sua vida, aí está a razão de todos os outros efeitos, da falta de fé, da falta de entusiasmo, da falta de alegria, da falta de compromisso, da falta de dedicação. Nada subsiste na fé cristã a não ser se tornar um clube social ou uma fraternidade de ajuda aos outros. Se for tirado do meio dessa igreja a cruz de Cristo, do meio da sua vida a mensagem da cruz, porque o mero conhecimento do nome de Cristo jamais o salvará. E a mera adesão à membresia de uma igreja não lhe fará escapar daquele terrível dia que, se você não tiver um advogado que morreu por você, você não vai ter o advogado ressurreto que lhe defenderá diante do reto juiz. Mas se você entende, não por sua razão, mas espiritualmente, e por isso reconhece que em Cristo você morreu para o mundo e está vivo para Ele, por causa da cruz, então você só pode dar a Deus 3 respostas. E se de todas as coisas que você ouviu nessa noite, você precisar se lembrar, anotar aí no seu celular, anote o seguinte: que diante da mensagem da cruz, só há 3 atitudes que um cristão verdadeiramente pode oferecer a Deus. A primeira delas é uma gratidão devotada a Cristo por toda a sua vida. Lembre da pessoa que lhe fez o maior favor em sua vida. Lembre da pessoa que lhe deu o conselho que mudou completamente o rumo da sua existência. Lembre da pessoa que lhe apoiou no momento que todos se afastaram. Lembre daquela que lhe emprestou dinheiro. Lembre daquela que foi lhe ajudar no momento de angústia com a pessoa que morreu na sua família ou que estava enfermo no hospital. Quando a gente lembra dos poderosos atos de graça que pessoas fazem conosco, só existe uma atitude que a gente pode ter:
O nome dela é gratidão. Quando nós lembramos o que Cristo fez por nós na cruz, nos substituindo, trocando de lugar conosco, que outra atitude nós poderíamos ter senão uma gratidão devotada a Cristo por toda a vida? Mas eis aí a segunda atitude. Se Deus fez mais, por que Ele não faria menos na sua vida? A segunda atitude é uma confiança absoluta em Cristo por toda a sua vida. Deixa eu me perguntar algo. Deus consegue levar para o céu, mas não consegue dar a feira toda semana? Jesus Cristo garante para você a salvação, mas Ele não consegue tirar a ansiedade da sua alma em confiar o seu futuro profissional ao Senhor. É isso que você está dizendo mesmo. Jesus Cristo garante com a própria vida certeza de vida eterna, e você vive revolvido em dúvida se Deus lhe ama, bastando que alguma coisa ruim aconteça com você. É disso mesmo que nós estamos falando. Não pode ser. Alguém que entendeu o que o advogado fez pelo criminoso não pode ter outra atitude a não ser uma confiança absoluta, do tipo: o que ele disser, eu acredito. O que ele prometer, eu sei que ele vai cumprir, porque ele não é homem para mentir, ele não é filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele cumprirá. Se ele falou e disse, ele fará. Porque o Deus que faz mais, faz muito menos. Aquelas pequenas coisas que fazem a nossa vida cristã parecer uma montanha russa de confiança e incredulidade. Ofereça a Deus uma confiança absoluta, de volta, diante daquilo que Ele fez no Calvário. E por fim, além da gratidão, além da confiança, queridos, imagine se aquele advogado, diante do convite do juiz, dissesse: não tenho nada a ver com esse criminoso. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz, porque Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, assumindo a forma de servo, e como servo foi obediente até a morte de cruz. Pergunta que eu lhe faço: se Jesus Cristo for obediente ao propósito eterno de Deus para lhe salvar, como é que você ousa dizer não para Deus? Como é que você tenta barganhar obediência aos mandamentos de Deus? Como é que você é um crente fajuta que seleciona na Bíblia o que vai obedecer e o que não vai obedecer, como se sua vida fosse sua? Você não se pertence mais, meu irmão. Você foi comprado por um sangue puro. E a Bíblia diz que você se tornou raça eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para um único propósito que tem a ver com a obediência. E esse propósito é proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Sabe aquele curso que você cursa? Esse é o pretexto que Deus colocou na sua vida para você obedecê-lo neste curso que você faz. Você sabe a profissão e o dinheiro que você ganha com ela? É o pretexto que faz Deus segurar você aqui nessa terra para algum propósito contínuo que Ele tem até aquele dia que você cumprir a sua missão. E sabe o que acontecerá quando você cumprir a sua parte da missão? Tchau. Ele dirá: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou Ele dirá: servo mau e inútil, afasta-te de mim. Porque depois da gratidão e da confiança, a única atitude diante da mensagem da cruz é uma obediência incondicional a Cristo por toda a sua vida.
É exatamente isso, irmãos, que brota no coração de um ser humano que realmente teve o mais inesperado de todos os encontros na cruz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso o autor dessa epístola, em outra epístola interessada às igrejas da Galácia do Sul, na Ásia Menor, disse assim: longe de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a mensagem que eu vim pregar essa noite para você. Todas as vezes que um pregador vem no aniversário de uma igreja, ele fica imaginando o que dizer de bom da igreja. Eu preferi dizer de bom do Senhor da igreja. Porque da igreja, o que existir de bom é graça. E o que não existir de bom é porque nós não estamos sendo gratos, confiantes e obedientes ao Senhor da igreja. Porque se formos, tudo será bom. Uma vez eu perguntei ao pastor Valmir Soares o que deveria eu pregar um dia se eu fosse convidado ao aniversário da igreja. Eu não sabia direito quantas vezes eu iria pregar. E ele disse assim: não fale para as paredes, fale para os corações, porque a igreja é gente, e gente que precisa ouvir a mensagem. Se você entendeu essa mensagem, agora é a hora de você se comprometer com ela em gratidão, por confiança e em obediência.